Mais uma favorita decepcionou. Portugal apenas empatou com República Democrática do Congo e liga o sinal de alerta para a Copa do Mundo. Para falar sobre isso, eu estou com meu parceiro Vincenzo Dalicani, que em parceria também com o nosso amigo Matheus Santana fez essa análise. Portugal é uma das grandes favoritas e continua sendo uma das grandes favoritas da Copa do Mundo. Abriu o placar muito cedo, mas tomou um empate e assim, a gente viu uma República Democrática do Congo jogando bem, até conseguindo oferecer certo perigo. No momento em que sai o gol do João Neves, a gente olha e fala, tá, vai ser uns 10, né? Vai parecer que tudo dá certo para a equipe portuguesa. A grande realidade é que a Portugal esbarrou na falta de movimentação, num jogo muito estagnado, muito pouco fluido, para conseguir entrar num bloco baixo bem montado pela equipe da República Democrática do Congo, que conseguiu, numa falha defensiva portuguesa, empatar a parada e complicar tudo nessa partida, tá? A expectativa é muito alta, individualmente, na seleção portuguesa, mas é um time muito engessado, treinado pelo Roberto Martínez, o que pode trazer uma situação ruim, pensando na sequência da competição. Claro que não dá para tirar Portugal do ranking de favoritas só por uma partida, mas que acende um sinal de alerta pensando no geral da Copa, com certeza acende. Maravilha. Antes de começar a análise, pedir o seu apoio. Curte, compartilha, divulga com seus amigos. A gente sabe que tem muita gente de Portugal assistindo por aqui, então continua que a gente vai fazer uma grande cobertura sobre a seleção portuguesa e para os brasileiros também, naturalmente, sem esquecer do mercado do futebol brasileiro. Seu apoio é fundamental. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos entender como é que Portugal conseguiu complicar essa partida e como que República Democrática do Congo também complicou, né? Claro. Tinha um adversário. Não, é importante colocar. Portugal tem deméritos? Tem. A República Democrática do Congo tem mais méritos, porque conseguiu fazer um jogo de muita competitividade, assim como o Cabo Verde contra a Espanha, tá? A gente abre esse vídeo, Will, com o lance do gol de Portugal, mas a origem desse lance do gol, que é bem longo, inclusive, nessa análise. Portugal defendendo, com Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, mais o Nuno Mendes, que tá subindo, né? Tá saltando bastante, fez muito esse movimento, porque é um cara que tende a perseguir. Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto e falta um cara aí, né? Falta um cara que não vai marcar por ninguém, que é o Cristiano Ronaldo. Marcar com 9 nem sempre é a melhor das situações, como a Argentina também marca com 9, porque o Messi não marca ninguém, né? Portugal defendendo. Você tem o salto nesse momento, a gente vê o Cristiano Ronaldo longe dessa situação, consegue roubar essa bola alto com o Bruno Fernandes, e aí você vai ter o Bernardo Silva tentando esse passe para o Cristiano. A bola fica com o Cabo Verde, que rebate. E aí você tem Portugal com essa bola. O Vitinha vai descer para se aproximar da jogada, o Vitinha que participa muito do jogo, sempre é um cara que toca demais na bola, e aí você tem Portugal nessa base de um 4-3-3, né? Com os laterais mais os zagueiros, o Vitinha, esse primeiro homem, com o Bernardo Silva mais o Bruno Fernandes, os jogadores que vêm mais por dentro para fazer essas jogadas, para render essas jogadas, né? Essa bola veio com o Vitinha. O Nuno Mendes ultrapassa. Se quiser parar até, Vincenzo, até agora já pode passar, depois eu vou comentar. Então, aqui é o João Neves e o Bernardo Silva pela direita, né? Isso é importante colocar. Muitas vezes invertem, muitas vezes o Bernardo vem por dentro, mas o Bernardo por fora. Mas é uma seleção que faz uma forma de um 2-3-5, tá, Vincenzo? Porque não segurava o Nuno Mendes na 3-2-5 e ele pisava na última linha. Mas é o básico do 4-3-3. É o que o 4-3-3 vai se tornar ofensivamente, como a Holanda torna um 2-3-5, quando espeta os dois laterais e aí traz os pontos por... Enfim, os laterais vêm por dentro, os pontos ficam abertos, a Espanha é a mesma coisa. Enfim, algo que ficou muito famoso com o Guardiola lá atrás e que está sendo um pouquinho ultrapassado hoje no futebol mundial, né? Você tem o Vitinha se aproximando, você tem nesse momento o Nuno Mendes passando, a bola com o Pedro Neto pelo lado esquerdo do gramado. 2 caras entrando em área. Olha como a equipe da República Democrática do Congo estava bem fechada, 5 caras fechando o lado do campo. Olha como esse 5-4-1, né? Você tem 5, 4 jogadores e um mais à frente, estava fechado, estava compacto, estava dificultando a vida de Portugal. A bola roda com o Vitinha. E aí você tem o João Neves descendo, se aproximar para pegar na bola. Olha como você tem um jogador, o Bruno Fernandes, nesse setor, rodeado por 5 caras. Dificulta para ele, tem que livrar da bola rápido, tem que abrir jogada nessa situação. Portugal rodava, mas não conseguia entrar tanto. Aqui o João Neves de novo se aproximando, abre jogada com ele, ele vai muito inteligentemente ver o Cancelo passando. 2 caras para 3 no centro de área, essa bola não vai chegar, e aí o João Neves abre muito bem essa jogada com o João Cancelo. Aí ele vai entrar. É um cara que ataca muito bem essa bola, gera uma situação de 1 contra 1 do lateral mais alto, o cruzamento acontece, o Wan-Bissaka vai cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores de Portugal entrando em área, sendo caras para conseguir finalizar a jogada. O Vitinha até faz com que vai virar de novo, mas ele é mais inteligente que isso. Para e vira a jogada muito bem com o Pedro Neto. Aí o João Neves já está na área. É um cara que tem uma situação de 3 contra 2 na segunda trave e é um jogador que, apesar de apenas 1,73, sobe demais, né? É um cara que cabeceia muito bem, fez muitos gols assim pelo PSG, alguns muito importantes, principalmente, ele lembra muito bem daquele gol no finalzinho contra o Manchester City lá no Parque des Princes. Ele tem alguns gols de cabeça, inclusive na final da Champions, né? Ele faz um gol de cabeça, não faz na final, mas é um jogo importante, tá? Acho que na semifinal. Enfim, tem muitos gols importantes pelo PSG
perder de cabeça o João Neves por Portugal. A situação é a mesma, mas dá para ver. Portugal engessadão, com dificuldade de entrar, mas que nessas viradas rápidas de corredor e nas infiltrações conseguiu fazer o gol com o João Neves. Pesando a área, né? Com elemento surpresa. Você mostrou ali no início do lance vários jogadores dentro da área. Você pesou a área no início da partida. Perfeito, muito bem. Portugal segue nessa situação. A gente vai seguir vendo como estava armando essa equipe, o Roberto Martínez, com os 2 laterais, os 2 zagueiros, esse trio no meio campo e o Bernardo Silva aqui descendo para fazer esse apoio, para se tornar mais um meia, Até né? porque ele abriu o corredor para o Cancelo ser o ponta, subir. né? Perfeito. Aqui até a República Democrática do Congo está alta no gramado, 5-3-2 nesse momento, para tentar pegar Portugal lá em cima. Mas Portugal vai conseguir fazer uma boa jogada para escapar e já ligar um ataque nesse último terço. Você tem o Bruno Fernandes descendo, você tem o Nuno Mendes bem alto no gramado, e aí o Bruno tem essa bola com bastante espaço para conseguir lançar. Bernardo Silva, Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo para atacar a última linha. O passe do Bruno é espetacular, ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa. Lança o Nuno Mendes frente a frente com o goleiro, ele não consegue finalizar essa jogada. A bola sobra. Vai ficar com quem? Nesse momento, o próprio Bruno Fernandes, que chega muito bem. Bernardo Silva atacando segunda trave, ele dá esse passe, a bola passa por todo mundo. Eu lá na KTO, eu coloquei a assistência do Bruno Fernandes nessa partida. Não acertei, mas se fosse o Nuno Mendes conseguisse fazer o gol, poderia ter ajudado minha odd lá na KTO, Era que não ia bater oportunidade. de qualquer jeito porque Portugal não ganhou o jogo, né? A minha morreu por causa de Portugal. De todo mundo imaginando no bolão aí, tá? O que acontecia? Portugal saltava muito, tinha muito da bola, mas não conseguia tantas chances. E aí a República Democrática do Congo foi tendo um pouquinho mais de qualidade e começou a gostar do jogo. 3 caras nessa saída, Portugal muito alto, baseada num lançamento que vem do goleiro, a sustentação e o jogo muito direto da República Democrática do Congo, que vai gerar um escanteio e nesse escanteio sai o gol, até de forma inexplicável. Como é que deixaram o Issa livre? Enfim, 2 jogadores na batida, 3 caras saindo da área. Muita gente dentro da grande área para a equipe da República Democrática do Congo. Essa bola vem pelo lado direito, você tem todo mundo marcado nesse momento, mas aí você tem o Issa sozinho. Completamente livre, né? Completamente livre, uma situação de desatenção da zaga portuguesa, uma situação que não pode acontecer nesse nível de campeonato. O jogador do Newcastle, inclusive, que fez um rebuliço danado para reforçar o Newcastle, faz o gol de cabeça. E aí você tem a bola com Portugal, que tem a responsa de pôr ela no chão e tentar criar alguma coisa. E é difícil jogando contra blocos tão fechados assim, né? E aí é o mesmo cenário da Espanha. Sim. Claro, cada um com as suas dificuldades, mas enfrentaram o mesmo cenário e as duas não conseguiram entrar. É uma loucura porque até os times mais qualificados do mundo têm dificuldade para pegar bloco baixo. Cara, você pode ser, sei lá, o Real Madrid pegando o Novo Horizontino. Pode ser, sei lá, o Palmeiras pegando um time de Série D. Cara, para pegar bloco baixo, vamos lá, o Palmeiras teve muita dificuldade para enfrentar bloco baixo nessa temporada contra a Junior Barranquilla, contra Corinthians, contra o Sport de Cristal. Todo time e até as melhores seleções do mundo têm dificuldades para atacar blocos baixos. Só né? que aí, pra mim, é o grande erro de Portugal. Porque Portugal consegue fazer o gol. Perfeito. Aí a Não falha pode tomar defensiva aquele mata. lá. Isso, exatamente. E aí Porque a complica o Espanha, jogo. a pressão foi o jogo inteiro, não conseguiu. Portugal conseguiu furar o bloqueio. Perfeito. Esse é meu questionamento em relação a essa partida. Exatamente. Portugal ainda tinha peças mais incisivas, Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição, que já estava no jogo nesse momento, para ter drible e velocidade para tentar gerar desequilíbrio. A Espanha ainda não tinha, só teve o Yamal e o Nico Williams no final da partida. Mas ainda assim, Portugal tinha e não conseguiu. E isso dificulta ainda mais a seleção portuguesa, né? Se liga, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 5, 4, 1, muito bem fechado, 9 jogadores nesse bloco, mais um jogador fora dele, né? Portugal tem essa situação, com muita gente pesando a área, o Francisco Conceição até ultrapassa e não recebe. Agora sim essa bola vai entrar, né? 4 caras se aproximando para gerar um 4 contra 3 nesse lance, livrar o João Cancelo e o Chico Conceição vai ultrapassar na linha de fundo. Aí essa jogada é interessante, né, Will? Sabe por quê? E teve uma análise do Thierry Henry, inclusive na Fox, acho que ele tá cobrindo lá a Copa do Mundo. Se o Cristiano faz o movimento de atacar a segunda trave, ele arrasta o zagueiro e abre o corredor para o Bruno Fernandes ficar livre. Se ele faz o movimento para livrar o companheiro, o desmarque para livrar o Bruno Fernandes, ele gera gol para Portugal. O problema é que era ele quem queria fazer o gol. Você até o Nuno Mendes atacando a segunda trave, o Cristiano faz o movimento de atacar a primeira trave, a bola era no Bruno. Essa bola vem, ele tá todo errado para finalizar a jogada. E eu concordei muito com a análise do Henry de que sim, ele devia ter atacado no facão para livrar o Bruno Ele ia Fernandes chamar pra toda a finalizar. marcação pra dentro, né? Perfeito, exatamente. Mas ele queria fazer o gol, né? Ele queria empatar com o Messi. Não sei o que ele queria fazer. Bater o recorde de 6 Copas do Mundo fazendo gols que ninguém tem. Enfim, não sei o que ele quis fazer, que ele pensou nessa jogada, mas de fato tomou a decisão errada o Cristiano. E mais um lance pra gente mostrar como o Portugal teve muita dificuldade. Bastante gente na última linha. Você tem até o Semedo já no gramado. República Democrática do Congo com muita gente nesse bloco
bloco baixo novamente, o Semedo traz por dentro. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em última linha, o Leão já no campo, o Bruno Fernandes por dentro, vai gerar um princípio de terceiro homem para acionar o Chico Conceição, ele traz essa bola para dentro, só o Cristiano contra muita gente dentro da grande área, a bola chega até no CR7, mas ele não consegue finalizar a jogada. Então não é que Portugal não conseguiu entrar, até conseguiu. E aí também faltou a efetividade das peças e principalmente do Cristiano, que tem essas duas chances de colocar essa bola na rede. Mas o perfil de Portugal nesse jogo ficou muito marcado por uma equipe muito engessada, um time com pouca fluidez e troca de posição e um time que sofreu demais para encarar essa equipe da República Democrática do Congo. Claro que Curaçao é pior do que Cabo Verde e é pior do que a República Democrática do Congo. Mas a Alemanha conseguiu transitar muito mais do que a França e Portugal. Conseguiu trocar mais de posição, trazer mais fluidez. Claro que tinha mais espaço, mas conseguiu fazer um trabalho muito melhor com bola do que as outras duas favoritas fizeram. E isso rendeu 7 gols à Alemanha e 0 para a Espanha e apenas 1 para Portugal. Acho que ambos os times, Espanha e Portugal, ficaram muito engessadas na própria estrutura e não conseguiram ter a fluidez suficiente para vencer uma defesa que marcava mais fechada. Para mim, as duas seleções que mais decepcionaram até aqui na Copa do Mundo, tá? Espanha e Portugal, com esses empates contra seleções que foram muito bem, tiveram muito mérito defensivamente, mas que deveriam ser presa fácil. Mas essa decepção continua sendo favorita? Continua, assim, não dá pra gente basear a nossa análise de favoritismo, de quem chega na frente, baseado só na estreia. Portugal vai tirar muitas lições desse jogo. A Argentina da Copa passada acho que é o grande exemplo. Perfeito, a Espanha perde para a Suíça lá em 2010. Então, assim, tem esse ponto aí. Mas, claro, deixa um sinal de alerta. A questão é que o sinal de alerta não necessariamente é negativo. Portugal, pensando nesse cenário, quando pegar a próxima partida que vai ser difícil, claro, mas que provavelmente vai ser um cenário muito parecido. Uzbequistão marca lá embaixo, por exemplo. Exato. Então, até contra a Colômbia, bem menos, mas sim, vai fechar contra Portugal, logicamente, lá embaixo. E aí, Portugal vai conseguir ter movimentos diferentes, situações treinadas diferentes, vai trabalhar ao longo da semana para conseguir preparar o time para encarar esse cenário. A Espanha é a mesma coisa. Vai pegar o Uruguai, vai ser um jogo dificílimo e vai ser um jogo que também vai trabalhar mais, vai ter retorno de Nico Williams e Lamine Yamal. Então, assim, são amostras ruins, são alertas que são ligados, mas esses alertas ligados na estreia podem fazer com que essas seleções realmente se coloquem como as favoritas que elas de fato são nessa Copa do Mundo. Faz muito sentido, né? A decepção positiva, em teoria, para você tentar melhorar para as próximas partidas. Por que a Argentina ganhou? Porque, viu que ia contra a Arábia não funcionou e foi mexendo na escalação. E o Scaloni mexeu em todos os jogos e deu muito certo. É um bom ponto. Você me convenceu muito aqui, bem. Né? Maravilha. Falar com você agora que está assistindo esse vídeo. O que achou da partida de Portugal? Acha que pode melhorar e continua sendo uma grande favorita da Copa? Deixa nos comentários aqui. Novamente, eu peço o seu apoio. Curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem várias formas de apoiar o nosso projeto. Plano de membros, o Pix que está na tela, o Hypar. Todas as formas nos ajudam a trazer cada vez mais vídeos por aqui. A gente vai fazer uma grande cobertura de Copa e o seu apoio é fundamental. Um grande abraço e até o próximo vídeo.